Olá, meus preciosos, graça e paz. Venho aqui agradecer a todos vocês, a igreja, os amigos que colaboraram, que cooperaram na conquista das 1000 inscrições. Então quero convidar você para que agora retomemos formando um grande exército na conquista daquelas pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Muito obrigado por seu gesto, muito obrigado por seu esforço, seu carinho e sua dedicação. Tudo isso mostra que você tem amor às vidas e quer ver o reino de Deus se propagando na terra. Muito obrigado, Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Hoje daremos continuidade ao nosso quadro Na Sala com o Pastor. Certamente, se você vem acompanhando os nossos cultos virtuais, já sabe aí qual foi o início dessa história, desse testemunho de vida que tanto nos tem edificado. Portanto, sente aí que lá vem mais um trechinho dessa linda história. Isso é coisa de menino. Mais tarde, quando ele crescer, ele vai se conscientizar e depois deixa isto. Não sabia eles, tampouco eu, que ali estava iniciando um processo de transformação na minha casa. Que maravilha! Então quer dizer que bastou um convite para o senhor então tomar essa decisão que foi definitiva na sua vida. Com certeza. E hoje, que eu entendo, é que se cumpriu literalmente na minha vida o efeito da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4. Diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Que joia! E essa pessoa que fez o convite, o senhor conhecia, não conhecia? Era a irmã Betisa? Foi a mesma pessoa que convidou o senhor para ir para a igreja? Não, porque a Assembleia de Deus, na época, era, os homens sentavam de um lado e as mulheres do outro. Precisamente não lembro quem me convidou. Gostaria muito de saber, né? Continuando esse bate-papo ainda sobre a sua conversão e os efeitos dessa conversão. O senhor foi o primeiro da sua casa, os seus pais então pensaram que esse seria um momento passageiro, um sentimento, algo nesse sentido, né? Mas aí depois o senhor consolidou no seu coração essa decisão. E a família, como é que veio a reboque? Bom, o dia seguinte, né, no caso o dia 17 de agosto, eu comecei a sentir as necessidades como uma boa pessoa eu vou chamar aqui um bom religioso, né? E vizinho da minha casa morava uma família, irmão José Paulino, a irmã Hilda, sua esposa, e tinha 3 filhos, né? Tinha a Lourdinha e tinha o José Paulino, que era conhecido como Pingo, era o apelido dele, e tinha a Helena. E eu prontamente chamei uma delas e pedi que escrevesse uma oração para mim. E ela, entendendo a minha simplicidade, fez escrever uma oração e toda noite eu lia aquela oração. E aquilo foi tomando expressão na minha vida e surtindo efeito, né? Tem algumas coisas que hoje eu sinto muita falta, eu gostaria de ter comigo. Seria essa oração. A primeira Bíblia que eu ganhei, que foi o resultado de um desejo profundo. E eu gostaria de falar sobre isso. Deus tem seus caminhos. Um dia eu estava em casa brincando no quintal e sofri uma estrepada. Estava andando em cima de uma linha de casa que estava lá no quintal e ela tinha a parte quebrada e fica aquela que chamam de felpa, né? Muito bem, eu andando ali, na hora que eu escorreguei o pé um pouquinho, aí entrou. Isso me deu uma dor profunda no momento, e isso foi à tarde, e quando foi à noite, eu estava insuportável. A perna retesada, uma dor terrível,
Alguma coisa parecida assim como um tétano, seria. E eu sei que nessa dor, minha mãe sozinha, meu pai estava viajando, pois ele era ambulante, vendedor ambulante, estava no interior. E nessa hora, uma mãe aflita, ela era uma mulher muito do lar, não tinha muita iniciativa para sair. E eu vi o seu pavor e eu disse: mamãe, chame a irmã Hilda para orar. Interessante que veio a família inteira. Que amor! Que amor por uma vida! Que valorizar uma criança na sua decisão. E eu sei que quando oraram por mim, minha perna não mexia mais, estava travada. Quando eles saíram, eu olhei para a mamãe e disse: mamãe, se Jesus me curar, a senhora me deu a Bíblia. Era o meu sonho. Tão grande o seu desejo de ver-me curado que ela disse: dou meu filho, se Jesus lhe curar, eu dou a Bíblia. E ali eu adormeci. Quando foi mais ou menos uma certa hora da noite, que eu não sei, lembro, eu fiquei deitado numa rede e tudo escuro no meu quarto, mamãe dormindo, e eu acordei. Aí mexi o pé, estirei a perna, estirou. Mexi para lá e para cá, não senti nada. Me levantei no escuro e fiquei firme, me firmei naquele pé que eu nunca suportava tocar. Vi que dava certo, estava tudo bem. Aí acordei. Ela acordou assim, apavorada, disse: mamãe, olha aqui. Eu bati, mexi, andei para um lado e outro da casa. Jesus me curou. Quando ela ficou feliz, eu disse: a senhora me dá a Bíblia? Ela disse: dou meu filho. Menino pequeno, pidão, não esquece. Viu? Pois é. No outro dia ela mandou comprar a Bíblia, uma Bíblia pequena da Sociedade Bíblica do Brasil, me lembro que custou 1.000 cruzeiros. Que hoje acho que não tem nem cifra, está no real, né? Pois foi. E esse foi esse momento muito tremendo na minha vida. E Deus começou a trabalhar na minha família. Um dia meu pai foi fazer a feira de Cascavel, porque ele era no sábado, e ele saía na sexta, né? À sexta à tarde. Então a rotina dele era sábado a feira em Cascavel, e de lá a gente ia para a cidade de Pacajus, onde fazia também a feira. E eu sei que num dia desse, uma sexta-feira dessa, ele me levou. E estávamos jantando. Lembro demais, uma sopa. Ele sentado na minha frente, e ele jantando. Naquele dia, o dono daquele pequeno restaurante disse: seu Severino, hoje é a inauguração da televisão aqui em Cascavel. Aí eu ouvi aquilo, mas nem liguei muito. E eu sei que continuamos tomando a sopa. Ele olhou para mim e disse: Humberto, quando a gente terminar de jantar, a gente vai lá no dormitório, que era um lugar esquisito, nos fundos de uma loja de seu Edmundo Bessa, loja de eletrodomésticos e móveis. Ele disse: a gente vai lá se aprontar e de lá nós vamos assistir a televisão. Gente, naquela hora foi um choque que eu tomei. Por quê? Porque a instrução que a gente recebia, a doutrina da igreja, na época, era proibido assistir televisão. E hoje está passando na televisão do povo, né? Tá vendo? Pois é. Mas é uma coisa que, sabia que eu não reprovo? Porque Deus trabalha no tempo e no espaço. Com certeza. Não é? E naquela hora, tudo que me veio, eu vou pecar contra Deus, vou arranjar um jeito de não ir. E eu era muito medroso. E o lugar era muito esquisito, porque era nos fundos, não tinha energia, era a lamparina, a luz de lamparina. E eu simulei, né, um sono profundo. Disse: papai, estou morrendo de sono. O senhor vai, me arma minha rede, me deixa, eu fico deitado. E o senhor vai assistir a televisão, depois o senhor volta. E ele me conhecia,
também não insistiu. Fomos, ele preparou tudo, me deitei na rede, morrendo de medo, mas orando, pedindo a Jesus que me guardasse ali, né? E ele foi. Pouco tempo depois, ele chegou. Coisa de 15 minutos, talvez, porque a praça onde estava a televisão o televisor era 2 quadras de onde estávamos hospedados. Ele chegou, falou e disse: Humberto, eu digo: pronto. Disse: já cheguei. Não me disse por quê, não demorou muito. Deitou-se. Quando foi no outro dia, nós fomos para a feira, ele organizou a banca. Ele tinha uma banca muito surtida de tecido e preparou uma banquinha menor, ficava por trás da banca dele, e ele botava para eu vender. Já me ensinava, né, comércio, vender murim, algodãozinho, né? E vendia muito naquela época. Mas meu pai era assim, olhando para mim, todo desconfiado, como que envergonhado, mas eu não sabia também, ele não me disse nada. Passou. Depois é que ele contou, né? Quando aconteceu o seu testemunho, ele contou. Ele disse que, quando saiu, e quando chegou em frente à coletoria, algo pegou ele, encostou na parede, e ele olhando para a placa da coletoria, e foi muito forte isso nele. Humberto não vai assistir televisão porque é crente. E meu pai gostava muito de ler, e ele tinha um livro chamado Crestomatia. E nesse livro dizia que um escritor, Rui Barbosa, não, Machado de Assis estava andando com o filho, Assis Filho, na cidade do Rio de Janeiro, quando encontrou um colega de academia, né? E aquele colega convidou a Machado de Assis, pai, para poder assistir uma projeção cinematográfica. Aquele homem culto, para a época, era como que fosse um desrespeito, né? Um intelectual convidar para assistir uma projeção cinematográfica diante de um filho, criança. E Machado de Assis respondeu: agradeço sensibilizado o seu convite, mas eu entendo que não posso ir onde o meu filho não pode pôr. Naquela hora, ele entendeu que havia algo diferente comigo e que eu não podia estar ali, porque ali não era mais o meu mundo, não era mais a minha diversão, né? E isso deixou assim decepcionado. Outra feita também muito interessante. Nessa época estávamos construindo uma casa, eles estavam construindo uma casa grande, 14 compartimentos. E ele não planejou essa casa, tudo era sonho, né? Aquelas coisas do sonho de criança, da infância. E ele estava construindo a casa. Nós já estávamos morando, porque a gente foi com a casinha toda em preto, toda por terminar. E estávamos numa cidade chamada Uruaú. A gente ia de ônibus até a cidade de Sucatinga, na verdade era um misto. E de lá, os fardos de tecido iam a lombo de animal. E a gente ia, eu como era criança, ia no meio da carga, ele e eu no outro animal, né? E eu sei que a gente estava lá. Na verdade, eu não estava nesse dia. Ele foi. Aí, ele teve um sonho. Ele sonhava que a casa que ele tinha construído tinha desabado, ficando 2 compartimentos em pé. Quando ele chega, que vê aquela situação, ele vê a Maria José deitada entre os escombros, morta. Ele vai num quarto. Maria José é sua irmã. Maria José é minha irmã. Ele vai num quarto e bate na porta, e mamãe responde lá de dentro, dizendo que ele não se preocupasse, que ela estava bem, estava tomando umas injeções.
Depois foi no outro quarto, bateu, e eu respondi lá de dentro. E disse que ele não se preocupasse comigo, porque o lugar onde eu estava era um lugar seguro. Ele acordou, isso era umas 1h30 da manhã, 2h, apavorado, preocupado. Não tinha transporte para voltar, não conseguiu mais conciliar o sono e foi ficar debaixo de uma cobertura, né, de palha, que era uma mercearia, onde ele colocava a banca, né, durante a semana. Ficou sentado ali. Quando deu pouco tempo depois, começaram a chegar os pescadores que vinham se abastecer daquela mercearia para irem para o mar. E chegou um cidadão chamado Sr. Antônio, e olhou, Sr. Severino, ele tinha uma voz assim um tanto rouca, muito tranquilo. O senhor aqui essa hora? Ele disse, Sr. Antônio, está acontecendo alguma coisa? Ele disse, não, senhor, mas Deus trabalhando. E aquele homem ficou inquietado, né, com o papai ali. E disse, Sr. Severino, o senhor está tudo bem com o senhor? Ele disse, na verdade, seu Antônio, eu tive um sonho que muito me preocupou, perdi o sono. Ele tranquilo, cabisbaixo. Se o senhor podia me contar? E naquela hora, ele contou o sonho, escreveu o sonho, a situação da minha irmã Maria José, a da minha mãe e a minha. E ele ouviu, cabeça baixa, pensativo, disse, o senhor sabe dizer se seu filho o que é que ele é? Se ele tem religião? Meu pai ainda é descrente, né? Ele diz para lá que é crente. Era a resposta do homem natural. E quando ele disse, seu Severino, fique tranquilo, não aconteceu nada com sua família. Esse sonho é espiritual. Aí começou a explicar, descreveu Maria José, como se fosse meia durinha de coração. Realmente Maria José brincava, me zombava muito de mim, porque ia assistir televisão na casa do seu Afonso, em frente da nossa casa, e eu não ia, né? Claro, criança ficar ruim para ir, mais o medo. Então, ele disse, a sua esposa diz que está trancada, recebendo as injeções. Essas injeções são as palavras que o seu filho fala para ela. Foi aí que começou a pregar o evangelho para ele, né? Começou a pregar o evangelho para ele. E eu sei que num desses sonhos que papai teve, precisamente quando da questão da televisão, foi muito forte. Foi muito forte. Eu omiti aí, mas é um fato tremendo que eu vou ressaltar. Quando ele voltou, daquele dia da televisão lá do primeiro incidente, que deitou-se, ele disse que logo adormeceu e teve como que um sonho. E o sonho era como se fosse uma escada, um caminho. E ele deitado via uma pessoa que vinha, ele não conseguia ver a fisionomia, vinha e chegava perto dele e dizia, por que duvidas tanto? Segue o caminho que o teu filho está seguindo, porque senão, quando eu voltar, tu te assombrarás comigo. Eu sei que foi essa palavra que mexeu profundamente com ele, né? Muito bem. E meu pai já começou a ficar convencido, associando os sonhos, os incidentes, a minha maneira de ser, que mesmo criança, alguma coisa mudou em mim, a linguagem, o comportamento, as músicas. E ele, a essa altura, já frequentando as reuniões. Foi no sábado à noite. No domingo, um cidadão chamado Francisco, um velhinho, cabeça branca, bem magrinho, muito conhecido como Chiquinho Casado, era só freguês de papai. E chega do nada
Do nada não, de Deus, né? Do nada porque não havia relacionamento, amizade. E ficou por ali. Papai perguntou se seu Chiquinho casado queria alguma coisa, ele não. E ficou insistindo, aquilo incomodou o papai. Disse, seu Chiquinho, alguma coisa o senhor quer? Disponha. Talvez papai pensou numa necessidade, em algum dinheiro emprestado, não sei o que passou na cabeça dele. Ele disse, seu Severino, eu estou aqui para fazer um convite. Diga, seu Chiquinho, eu queria que o senhor fosse assistir um culto na minha casa. Papai disse, vou. Disse, mas é longe daqui, são 9 quilômetros. Aí ele disse, não tem problema, eu irei com todo prazer, seu Chiquinho. Mas quando foi no sábado seguinte, o irmão Chiquinho casado foi para lá, para Chorozinho, veio do sítio, trouxe um cavalo e um jumento. E eu sei que nós somos para esse culto. Simples. Banquinho de tira, na casa dele, seu Chiquinho casado, no caso o irmão Chiquinho casado, ele não sabia ler nem escrever. Mas eu nunca vi uma habilidade de conhecer a Bíblia, abrir no livro, dizer onde estava. Saber ler. Sem saber ler. E eu lembro, ele mandou o papai abrir no livro de João. O papai sabia nem que tinha um João na Bíblia. O papai era totalmente alheio assim ao Evangelho. E ele apontou mais ou menos, é por aqui. E o papai abriu. Aí ele foi dizer o que era capítulo, o que era versículo. E o papai citou direitinho e fez a leitura. Quando terminou, seu Chiquinho casado, irmão Chiquinho casado, numa unção, explicou aquele texto bíblico tão profundamente. Né? Quando terminou, cantaram uma música, ele era presbiteriano. Cantaram um hino e vai encerrar. Quando vai encerrar, ele faz o convite. E quando faz o convite, papai diz que aceita. Diz que aceita. Agora é interessante que ele, quando foi para encerrar, disse, seu Severino, faça a oração para terminar. Papai não sabia nada de orar, papai ficou calado. E ele viu que o papai não tinha outra saída, disse, pelo menos olha o Pai Nosso. Papai não disse 3 palavras, também não sabia o resto. E eu sei que ele foi orando, papai repetindo. Quando terminou, ele fez essa pergunta, né? Aí papai prontamente disse que tinha gostado muito do culto e que a partir daquele dia ele era um crente em Jesus. E incumbiu o irmão Chiquinho casado de acompanhá-lo, certo? Disse, olha, o senhor é responsável por mim. O senhor veja como eu falo, o que eu digo, onde eu estiver errado. E era só no finalzinho de semana, mas você vê o desejo, né? Eu sei que o irmão Chiquinho casado disse, o senhor mora em Fortaleza, tem seu filho. Eu estava sentado ali. Aí disse, olha, nós somos presbiterianos, mas o senhor escolhe uma igreja que o senhor desejar mais perto da sua casa. Ele disse, eu decido agora. Eu acho muito deselegante eu e meu filho sermos crentes e eu, num domingo, sair para uma igreja e meu filho para outra. Eu decido agora, eu vou seguir o meu filho. Vou para a Assembleia de Deus. E daí foi e se congregou conosco. Por hoje nós vamos ficar por aqui, mas no próximo domingo você verá a continuação dessa história. Não deixe de comparecer às 17 horas ao nosso culto pela Igreja Digital. Que Deus te abençoe e até lá! Olá, meus preciosos, graça e paz. Que bom estarmos mais uma vez na presença de Deus para uma tremenda celebração ao Senhor. Este é um momento muito especial. Eu gostaria de que você que já está aí aguardando esse momento tão lindo e tão precioso, pudesse também dar um alô, um toque para o restante da família, um vizinho, para ouvir a palavra de Deus, para juntamente conosco celebrar o nome do Senhor. Aleluia! Quero nesta hora agradecer a todos os nossos irmãos, amigos, familiares, internautas, pelas felicitações que me enviaram domingo próximo passado,
referindo-se ao Dia dos Pais. Confesso que senti muita alegria no meu coração por ouvi-los, em algumas situações vê-los, e quero aqui externar a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. E estamos aqui diante de Deus dispostos a servi-los conforme a necessidade que porventura qualquer um tiver. Agradeço a Deus nesta hora pelo privilégio de ser pai. Aleluia, e ter tido um pai tão tremendo para a minha vida, razão pela qual eu estou aqui. Porque não obstante eu ser o seu pai na fé, mas ele se tornou o meu mentor, o meu formador. Ele me ensinou a temer a Deus, me ensinou a viver nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. E quis o Pai que também, aleluia, eu recebesse desse legado o chamado divino, a vocação sacerdotal. E louvo a Deus porque tudo eu aprendi com aquele que me gerou, sem esquecer da gratidão que eu tenho por aquela que me deu a luz, a minha querida mãe. Portanto, quero convidá-lo nesta hora a fazermos uma oração a Deus. Senhor, te damos graças, Pai. Queremos tratar-te como Pai nesta hora, porque é a expressão mais forte que nos liga, aleluia, que nos irmana, nos vincula. Glória a Deus, a essa filiação que recebemos à tua paternidade. A tua palavra nos diz, aleluia, que tu não nos deste mais o espírito de escravidão para andarmos outra vez em temor, em medo, mas nos deste o espírito do teu Filho, aleluia, o teu Espírito Santo, pelo qual nós chamamos Abba, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado por todas as provisões chegadas ao nosso ser, à nossa vida, à nossa mesa, ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Obrigado pela família que nos deste. Essa família linda e maravilhosa, biológica, aleluia, ou mesmo aquele seio que nos acolheu. Muito obrigado. Muito obrigado. E aqui hoje, especialmente, te agradecemos pela família espiritual, a igreja. A tua palavra nos diz que tu nos congregaste em Cristo Jesus, o teu Filho, para que juntos vivamos uma única família, da qual o Senhor Jesus, aleluia, é o primogênito desta grande família, que todos unidos, ligados, irmanados, nos tornamos fortes como um edifício. E esta família toma o nome Família de Deus. Oh, muito obrigado. Te louvamos pelos teus feitos poderosos. Quando contemplamos, aleluia, todo esse quadro lindo, céu, terra, lua, estrelas, sol, anjos, pessoas, tantos ao nosso redor, nós olhamos para ti e te louvamos porque aí, aleluia, estão os teus feitos preciosos. Somos convidados pela tua palavra a te elogiar. Como tu és tremendo nos teus feitos. Aleluia. Por isso, nesta noite, Pai, tributamos a ti a glória que é devida ao teu nome. Recebe agora, aleluia, destes irmãos, dos nossos internautas, de todos aqueles que nesta hora reconhecem a ti como Pai. Obrigado, nós te louvamos por isto. Te adoramos agora porque tu és Deus. Não há Deus como o Senhor, não há rocha como Jesus. Tu és santo, tu és tremendo, tu és magnífico. Aleluia. O nosso Espírito se enleva nesse momento, porque queremos dar a ti,
aleluia, a honra e a glória devidas ao teu nome. Diz a tua palavra: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Queremos te adorar porque só tu és santo, só tu és Deus, só tu és o Senhor de toda a terra. E quando a expressão de adoração sai do íntimo do nosso ser e chega diante da tua presença, tu aspiras com alegria por saber que na terra, em meio a todas essas vicissitudes que o ser humano enfrenta, todas estas guerras espirituais, todo esse mundo anuviado de quanta coisa que fere a tua santidade, mas há um povo que assumiu no coração a convicção de reconhecer-te como Deus e único Senhor. Obrigado, obrigado. Recebe as nossas ações de graças, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. A ansiedade é a falta de confiança. Por não confiarmos em algo que possa nos trazer segurança, então ficamos ansiosos pelo o que pode acontecer, por aquilo que não conhecemos. Mas Cristo, o nosso amigo, Ele está presente. E Ele estando presente, nós podemos depositar toda a nossa confiança nele. E a nossa ansiedade certamente sairá de nossa vida. Por quê? Porque confiamos no Senhor. Então você é convidado nesse momento a confiar de que Jesus Cristo vai cuidar de sua vida. E confia que Ele vai tomar conta de você. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar.
Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus, 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 nele a gente pode confiar. Nele você pode confiar. Descansar no Senhor implica obedecê-lo também. Estar diante dele implica em confiar de que ele vai fazer tudo o que é o melhor para a sua vida. Mas esteja também disposto a obedecê-lo. E assim você poderá descansar em tudo aquilo que o Senhor pode prover para a sua vida. Agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do teu coração diante da vontade dEle. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Descansa no Senhor e Ele agirá. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Amém. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor nos deixou a segurança de que, se confiarmos nele, se depositarmos a nossa fé nele, Ele cuidará de nós. Então não se preocupem com amanhã
ou com aquilo que venha a surpreender você. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai, os passarinhos não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai, nos campos lírios não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai, nos campos lírios não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Que maravilha! Alimentados pelo louvor, vamos agradecer ao Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos inspirou, aleluia, a louvar o seu nome. Obrigado por todas essas melodias, essas canções. Glória a Deus, onde chegamos diante de Ti. Queremos nesta hora te agradecer por todos os dízimos e ofertas que já foram recolhidos, meu Deus. Aleluia! E aqui nós estamos santificando
todo esse ofertório na tua santa presença. Obrigado por todos os inscritos, Pai. Que a vida deles sejam tocadas por este portal, pela tua doce presença. Levanta, Senhor, levanta, aleluia, mensageiros, ceareiros, para que possam, Pai, semear esta preciosa semente do Evangelho. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, como o nosso projeto é exatamente trabalhar esse momento, né, toda uma preparação para a igreja digital, nesse período pós-pandemia também, eu quero aqui trazer para vocês a convite, com muita alegria no meu coração, um amigo, um colega, um pastor, que ele vai trazer talvez das mensagens mais urgentes, mais necessárias e importantes para a nossa meditação. Por isso, atente para a palavra de Deus. Ouça. Glória a Deus. Com vocês, nosso querido pastor Cleófas. Pastor, seja bem-vindo. Glória a Deus. Te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Que se deixe usar pelo Espírito Santo de Deus. Estamos aqui, todos prontos a receber a palavra do Senhor. Aleluia, que por ti será entregue agora. Queridos, do santuário da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, na cidade de Espírito Santo, no nosso estado, o nosso querido pastor Cleófas Soares do Nascimento. Com você, meu querido, que a unção de Deus seja sobre a sua vida. Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, igreja do Deus vivo, igreja militante, triunfante, igreja que tem sobre si a promessa do próprio Cristo de que ele edificou a sua igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Quero glorificar a Deus por esta oportunidade de poder estar colaborando com o meu amigo, o pastor Humberto, amigo mais chegado do que um irmão. Louvo a Deus pela sua vida, sua história, a unção de Deus que está sobre você, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo aí na cidade de Natal. E quero dizer que para mim é uma alegria e um prazer poder estar contribuindo para a edificação desse povo e a disseminação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que tem Bíblia aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e versículo de número 5. Aliás, capítulo 4, versículo 6, nós vamos ler o versículo 6 e 7 de Filipenses, capítulo 4. A palavra de Deus nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema 3 conselhos bíblicos para vencer a ansiedade. 3 conselhos bíblicos para vencer a ansiedade. Nós estamos vivendo em uma geração, em um tempo, em que a ansiedade extrapolou um limite de uma reação emocional e tornou-se uma
patologia. O número de pessoas que sofrem de ansiedade é assustador. Nessa noite eu queria tratar com você dentro de um teor teológico sobre ansiedade, não dentro de um teor científico, até porque eu sou pastor e não sou psicólogo. Mas pesquisando algumas coisas sobre a ansiedade, eu entendi que a partir da raiz da palavra, da etimologia da palavra ansiedade, que é uma palavra que vem do latim, ansietas. Ansiedade quer dizer angústia, apertar, sufocar. E uma das vertentes da palavra ansiedade é inteiramente dividida. Então, quem está dominado pela ansiedade vive entre dois mundos. No sentido emocional. O mundo de algumas vezes está agindo na sensatez e de outras vezes está agindo simplesmente por um impulso emocional. A ciência vai falar de alguns tipos de ansiedade como transtorno, né? Como transtorno de pânico, fobia específica e fobia social, transtorno obsessivo e compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizada. São alguns níveis de transtornos provocados pela ansiedade. A ansiedade tem alguns sintomas, como respiração ofegante, falta de ar, palpitação e dor no peito, fala acelerada, tensão muscular, sensação de tremor, etc, etc, N's e N's sintomas. Mas como eu falei para você, hoje eu quero tratar com você dos conselhos que a Bíblia nos dá para vencermos este grande inimigo que tem dominado o mundo chamado ansiedade. E o primeiro conselho da Bíblia com relação à ansiedade é o conselho do próprio Cristo. Em Mateus, no capítulo 6, eu vou abrir a Bíblia aqui para ler com você. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Jesus vai nos dizer o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que às vezes de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus está falando para um grupo de pessoas que estavam ansiosas pelo futuro. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como será o meu futuro, como será o meu amanhã. Pessoas que estavam focadas na realidade física e terrena e esquecendo de confiar no Pai Celestial. Então, o conselho de Cristo para se vencer a ansiedade é que você deve vencer a ansiedade confiando no Pai Celestial e priorizando o reino. Porque note, quando Jesus vai falar de não andar ansioso pelo que haver de comer, haver de beber ou pelo que haver de vestir, no versículo 26 Jesus manda nós olharmos, observarmos a natureza. E aí, olhando para a natureza, ele manda que nós olhemos para os passarinhos. Não semeiam, não colhem,
Mas você não vê o passarinho ansioso, estressado. Por que não? Porque eles, as aves, dependem de Deus. Deus cuida das aves. Jesus está dizendo, olha, se o Pai Celestial cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você? Então, ao invés de você viver numa agitação, numa ansiedade pelo futuro, conecte o seu coração com o Pai Celestial, confiando nele. Porque a palavra fé vem do hebraico emuná, que deu origem à palavra confiança. Quer dizer, uma confiança que não depende da racionalidade ou da razão. Dependa de Deus como as aves dos céus dependem dele. Confie nele ao invés de viver ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Jesus dá outro exemplo. Jesus diz, olhem para a vegetação. No versículo 28, ele diz, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vos vestirá a vós, homens de pequena fé. Então a ansiedade muitas vezes é uma questão de falta de confiança, de falta de fé na provisão divina. O Deus que criou é o Deus que sustenta, é o Deus que alimenta, é o Deus que veste. O conselho de Jesus é que ao invés de você viver ansioso, aflito, preocupado, o que é preocupar? Preocupar é se preocupar por antecedência, por antecipação. Ao invés de você viver preocupado, Jesus diz, busque o reino de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro conselho. Confie em Deus e busque o reino de Deus em primeiro lugar. Porque quando eu coloco as coisas de Deus, o reino de Deus, quando eu me preocupo com o reino e com Deus, então Deus vai agir na minha vida. E se eu cuido das coisas de Deus, Ele cuidará da minha própria vida. É por isso que o grande pregador, conhecido como príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele dizia, nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, apenas esvazia as forças do hoje. Quem se deixa dominar pela ansiedade, perderá as forças para vencer os embates dessa vida. Então esse é o conselho de Jesus. Ao invés de andar ansioso, confie nele, no Pai Celestial, e priorize o reino de Deus. Agora, nós vamos encontrar também o segundo conselho, que é o conselho de Paulo. E o conselho de Paulo está exatamente aqui, nesse texto de Filipenses. Versículo 6, ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus disse, não fique ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Paulo disse, não fique ansioso por coisa nenhuma. Agora, pastor, como não viver ansioso em um mundo de tantas incertezas, de tanta turbulência? Nós tivemos aí essa pandemia do coronavírus, que ainda estamos nela, mesmo que, graças a Deus, as coisas melhoraram bastante, diminuíram. Mas quantas pessoas ficaram doentes mentalmente, emocionalmente, tiveram tantos transtornos, tantos problemas psicológicos, emocionais, simplesmente porque elas se deixaram dominar pelo medo, se deixaram controlar pela ansiedade. E Paulo está dizendo aqui, ó, não ande ansioso por coisa alguma. Agora, como é que eu vou vencer a ansiedade, Paulo? É muito simples. O conselho de Paulo é que você vença a ansiedade com a alegria.
Vença a ansiedade pela alegria. Porque veja, antes do versículo 6, tem o versículo 5, e antes do versículo 5 tem o versículo 4. E no versículo 4, Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quem vive ansioso não pode estar alegre, não pode sorrir, não pode estar feliz, porque a própria palavra, na sua etimologia, ansiedade quer dizer aperto, sufocar, angústia, mente dividida. Mas Paulo está dizendo aqui, ao invés de ser dominado e controlado e viver ansioso, viva cheio de alegria. E ele diz: alegrai-vos sempre. Não é alegrai-vos em alguma circunstância, ou algum momento, ou em algum dia. Não é alegrar na segunda e na terça já está triste, não é se alegrar na quarta e na quinta já está triste, não, alegrai-vos sempre. Como é que eu vou me alegrar sempre? Aí ele vai continuar: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é uma alegria natural, é uma alegria sobrenatural. E essa alegria sobrenatural você só encontra em Deus, em Cristo, a fonte da alegria. É por isso que o salmista disse: na presença dele há fartura, abundância de alegria, alegria que não falta. Na presença dele há alegria, e na sua mão direita, na sua destra, delícias perpetuamente. Não há como você entrar na presença sobrenatural de Deus e não ser tocado pela alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos ergue, nos fortalece. Então não é se alegrar pela circunstância exterior, mas é se alegrar pela força interior que você tem dentro de você, porque o próprio Cristo colocou essa força interior dentro de você. É por isso que eu vejo no capítulo 3 de Abacuque, no capítulo 1 de Abacuque, o profeta começa a falar sobre algumas calamidades que está vindo sobre o povo. No capítulo 2, o profeta começa a mostrar o juízo de Deus, o que o povo deve fazer. No capítulo 3, o quadro é dramático e catastrófico. Mas Abacuque, alguém olha para Abacuque, a palavra hebraica para alegrar ali é Gil, que quer dizer isso aqui, está saltando e rodopiando. E alguém olha para Abacuque, e Abacuque está olhando para o mundo externo dele, está dizendo: ainda que a figueira não floresça, porque não floresceu, o inverno não veio, a figueira não floresceu. Figueira sem florescer significa falta de alimento. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, não há vinho, não há alegria, não há festa. Figueira fala de esperança, ainda que não haja esperança, a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, a oliva produz o azeite, o alimento, a unção, ainda que falte esperança, alimento, unção, lâmpada acesa, o produto da oliveira minta, nos campos não haja mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, não haja gado no curral, ainda que eu olhe para o meu mundo exterior e tudo esteja perdido. Mas Abacuque está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E a palavra é exatamente Gil, quer dizer que o profeta está fazendo isso. Todo mundo está vendo tudo acabado e o profeta está saltando de alegria. Alguém perguntando: por que você está tão alegre, Abacuque? E ele diz: a minha alegria não é externa, a minha alegria é interna. Pode estar faltando tudo, mas eu me alegro no Senhor. Meu filho, quando era criança, teve um problema de epilepsia. Eu presenciei ele tendo uma convulsão dentro do carro. O pastor Humberto, inclusive, teve a oportunidade de visitá-lo no hospital. E um dia eu estava orando ao Senhor. O sentimento do coração de pai, triste por aquela situação. Meu filho criança ainda. E eu estou orando a Deus. E Deus disse: meu filho, faça como Abacuque. Se alegre em mim.
E trouxe esse texto: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas de um aprisco e não nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei do Senhor. Eu disse: meu Deus, como é que pode, logicamente, como é que pode naturalmente alguém se alegrar diante de um quadro tão catastrófico? Como eu me alegrar com meu filho nessa situação? E o Senhor disse: leia o versículo 19 e você vai entender. E eu li o versículo 19, e o versículo 19 diz: o Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar nos lugares altos. E Deus me disse: meu filho, a minha alegria é sobrenatural, porque ela não se encontra na sua força, mas é na minha força. Porque o Senhor é a minha força e Ele me faz andar nos lugares altos. É quando nós estamos nos lugares altos da presença de Deus, na dimensão da eternidade, no sobrenatural de Deus, que nós somos arrancados dessa dimensão terrena. E então nele nós encontramos força. E então, encontrando força nele, nós podemos nos alegrar no Senhor, nos alegrar nele e na força do seu poder. É por isso que Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre, não em alguns momentos, mas sempre, uma alegria permanente. Vença a ansiedade como? Alegrando-se sempre no Senhor. E ele repete, enfatizando: outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora, irmãos, quando Paulo escreveu isso, ele estava na prisão. Paulo está preso, escrevendo para os irmãos de Filipe e dizendo: irmão, se alegre. Como é que alguém que está preso pode estar alegre? Porque essa alegria é sobrenatural. É por isso que Filipenses é a carta da alegria. Veja, no capítulo 1, verso 4, Paulo fala de alegria na carta aos Filipenses. Ainda no capítulo 1, verso 18, Paulo volta a falar de alegria. Ainda no capítulo 1, verso 25, Paulo fala de alegria. No capítulo 2, verso 17 e verso 18, Paulo volta a falar no assunto de alegria. Então, como é que eu vou vencer a ansiedade, pastor? Vença a ansiedade pela alegria. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Alegria sobrenatural, que independe das circunstâncias, porque ela é um estado de espírito, ela é a alegria do Senhor. E o terceiro conselho, para nós começarmos a encerrar, é o conselho do apóstolo Pedro. Veja, Jesus nos aconselhou a vencer a ansiedade, confiando no Pai Celestial e priorizando o reino. Paulo nos aconselha a vencer a ansiedade pela alegria. E Pedro nos aconselha a vencer a ansiedade, nos aliviando da pressão, nos tornando livre da pressão e lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade está aqui, é como um fardo pesado, que eu vou levando essa ansiedade, carregado de ansiedade. Mas Pedro está dizendo: irmão, você vai morrer com esse fardo de ansiedade, de preocupação, de problema. Sabe o que você faz? Pega esse fardo e lança sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem capacidade de levar em nosso lugar. Foi Jesus quem disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Nele há descanso. Então Pedro está dizendo: irmãos, pegue a sua ansiedade e lance sobre o Senhor. Salmo 68, versículo 18, diz que Deus está assim, ó, de braços abertos, esperando o seu fardo para ele levar. O texto diz lá: ao Senhor nosso Deus pertence a salvação. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que de dia em dia carrega os nossos fardos. Então, quantas vezes eu estou com um fardo pesado de problema, ansiedade, e eu não consigo, mas Ele é mais forte. Imagina um amigo seu forte, atlético, musculoso,
E você vem com um fardo pesado e ele diz: rapaz, eu posso levar. E ele coloca nas costas e ele leva por você, aquilo não é pesado para ele, e você se torna livre daquele fardo. O problema de muita gente é que está carregando o fardo quando devia entregar esse fardo ao Senhor, porque a Bíblia diz que de dia em dia Ele está pronto a carregar os nossos fardos. Certamente você já viu uma empresa de construção e você viu lá os operários trabalhando. Vou dar esse exemplo aqui. Vamos dizer que tem um operário aqui, outro aqui e outro no andaime de cima. Então esse operário aqui vai passando os tijolos para esse do meio, e esse do meio vai colocando os tijolos para aquele que está no andaime de cima, e aquele do andaime de cima vai construindo a parede. Esse operário tem que passar o tijolo para esse, para passar para aquele. Agora imagina, se esse operário passa o tijolo para esse aqui fica segurando os tijolos, daqui a pouco ele não vai ter condições de sustentar, porque ele tem que passar o tijolo para o operário do andaime de cima. Então, o operário de baixo é a vida te dá problemas, te dá dificuldades, te dá crises, mas você escolhe ficar acumulando a crise, acumulando o problema, ou passar para aquele que tem o poder, aquele que está no andaime de cima, que tem o poder de, com o seu problema, construir uma muralha de proteção para você próprio. Como é que eu venço a ansiedade? Eu venço a ansiedade lançando ela sobre Cristo, ficando livre da pressão. Foi assim que o apóstolo Pedro nos ensinou. Primeiro conselho: vença a ansiedade confiando no Pai Celestial e priorizando o reino. Segundo conselho: vença a ansiedade pela alegria, que é o conselho de Paulo. Terceiro conselho é o conselho de Pedro: lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Agora, como lançar essa ansiedade, pastor? Como ficar livre da pressão? Aí o próprio Paulo vai dar alguns conselhos aqui em Filipenses capítulo 4. Veja, no versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Veja aí, como é que eu sou livre da ansiedade? Fazendo as minhas petições conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Está aqui 3 maneiras de como você lançar a ansiedade sobre o Senhor. Primeiro, pela oração, fazendo da oração um estilo de vida. Não existe terapia mais sobrenatural, mais poderosa, mais eficaz do que uma vida de oração. Por isso que Paulo disse em Efésios 6,18: orando em todo o tempo, fazendo da oração um estilo de vida. Se eu vou trabalhar dirigindo o carro, eu vou orando: Senhor, dirige a minha vida e me orienta. Se eu estou andando na rua, eu vou orando: Senhor, aqui estou eu, protege a minha vida. Se eu chego em casa, eu sento na mesa e eu vou orando e agradecendo a Deus pelo alimento. Se eu for dormir, eu durmo, enquanto antes de dormir oro, dizendo: Senhor, que eu tenha sonhos maravilhosos. Se eu acordo, eu abro os meus olhos já orando, fazendo da sua vida, da oração na sua vida, um estilo de vida, você vai vencer a ansiedade. Segundo, Paulo diz: pela oração com ações de graças. Seja grato. Aquele que agradece vai ver a vida com olhos de otimismo e não de pessimismo. Seja grato por tudo. Por isso que Paulo diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gratidão é a senha que faz você acessar o Wi-Fi celestial e trazer de lá os recursos que você precisa para a sua vida. Paulo diz: não andem ansiosos, antes as suas orações sejam conhecidas diante de Deus pelas ações de graças e pelas súplicas. Súplica, o que é suplicar? É orar com intensidade, é orar com fervor. E a conclusão de tudo isso está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se eu aceito o conselho de Jesus, ao invés de viver ansioso, eu confio no Pai e priorizo o reino. Se eu aceito o conselho de Paulo, ao invés de viver ansioso, busco a alegria do Senhor. Se eu aceito o conselho de Pedro,
Ao invés de viver ansioso, eu me livro da pressão, lançando sobre ele toda a minha ansiedade. Se eu tenho a minha vida, se a minha vida tem no estilo de oração, se eu vivo suplicando e se eu sou grato a Deus, o resultado é que a paz de Deus, que excede em todo entendimento, vai guardar o meu coração. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, os inimigos externos vão tentar atacar o meu coração, se apoderar da minha alma, me fazer viver cheio de ansiedade. Mas a paz de Deus, que não é a paz que Ele dá simplesmente, é a paz que Ele tem. A paz que Ele dá é aquela que Ele diz: deixo-vos a paz. Ele deixou a paz com os discípulos, mas depois Pedro nega Ele, Tomé duvida, os discípulos fogem, mas depois que os discípulos receberam a paz que Ele tem, que é maior do que a paz que Ele dá, os discípulos foram mártires da fé, morreram por Ele. Se você segue esses conselhos, Paulo vai dizer, a paz de Deus vai ficar como um guarda, vai montar guarda, vai ficar como uma espada que diz: ninguém entra nesse território, nesse coração, nessa alma ninguém tem vez, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento, porque não é uma paz simplesmente humana, mas é uma paz sobrenatural, é uma paz espiritual, é uma paz que está além da bitola da minha mente humana, dos meus conceitos e concepções humanas, é uma paz que excede, que está além de todo entendimento. Deus abençoe você. Eu espero que você receba esses 3 conselhos da Bíblia e não ande ansioso por coisa alguma. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, eu coloco essa pessoa que assistiu essa mensagem na tua presença e oro para que toda a ansiedade seja arrancada da sua vida. Oro para que venhamos a confiar no Pai Celestial e priorizar o reino. Eu oro para que possamos vencer a ansiedade pela alegria e possamos aprender a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor cuida de nós. Oro para que tenhamos uma vida de oração, de súplica e de gratidão, sabendo que a tua paz agora está invadindo esses corações. A paz que excede todo entendimento está montando guarda nessas vidas, Pai, e essas pessoas vão viver o teu melhor, longe de fardos, de pesos e de ansiedades, mas na tua presença, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que mensagem tocante, que mensagem ungida. Meus irmãos e meus amigos, como já estamos ao final da nossa celebração, eu gostaria de aproveitar este momento onde você tomou conhecimento dessa temática tão forte que hoje atinge vidas, pessoas, muita gente. E gostaria de saber que você, que ao ouvir essa palavra, poderia hoje tomar uma decisão, reconhecer em Cristo Jesus, aleluia, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que consola, o que refrigera a alma. E acima de tudo, aleluia, fazer a sua entrega pessoal nesta noite ao Senhor Jesus Cristo, tomando como seu único, todo e suficiente Salvador. Se há no seu coração esse propósito, se é este o seu desejo, gostaria de orar com você, tá bom? Aleluia, entre em concordância com a oração que eu vou fazer. Aleluia, Senhor Jesus, acabo de ouvir a tua palavra. Ela tem sido tocante, profunda, ela chegou ao meu coração, entrou, bateu em cheio. Não tenho outra saída senão reconhecer que tu és aquele que salva, cura, liberta, refrigera a nossa alma. E nesta noite eu me proponho a te receber
como todo, único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, recebe o meu coração, perdoa os meus pecados, que o teu Santo Espírito venha morar em mim, me ensinar a tomar toda essa carga agora, que eu deixo na cruz, e toda e qualquer ansiedade, lançar, aleluia, sobre o Senhor Jesus, como diz a Bíblia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pai, eu quero que me recebas como teu filho, aleluia, e lanço sobre ti todos os meus cuidados. Quero que o meu único cuidado seja confiar no teu amor e no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Tudo a mim, confia de todo o coração. Assim diz o Senhor: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima.